Olá, seja muito bem-vinda ao treinamento avançado pré e pós-treino inteligente. Você vai saber aqui nesse treinamento os ingredientes necessários no pré e pós-treino para aumentar a eficiência no exercício, ganhar músculos e reduzir a gordura localizada. Bom, eu sou a Carolina Comendir, sou nutricionista. Então vamos lá? Essa é a sua oportunidade de acessar ao conhecimento que ajuda a alcançar um corpo com definição muscular. Aqui estão todas as minhas redes sociais, seja muito bem-vindo para me seguir em todas elas. Então, eu sou formada em biotecnologia e sou nutricionista também. Como nutricionista, eu possuo o intuito de simplificar o processo de definição muscular feminina, para que assim as mulheres possam ter mais saúde, se livrarem da flacidez, da celulite, da gordura localizada e finalmente se sentirem bem de biquíni. Acredite, você ou não, deixa eu colocar a minha carinha aqui para baixo. Bom, acredite você ou não, mas nem sempre eu tive um corpo definido. Em outras palavras, com mais músculos e menos gordura localizada. O que mais me ajudou a ter consistência nos treinos e dieta e finalmente ter um corpo definido foi entender três princípios básicos. O primeiro, qualidade do treino é mais importante que quantidade. Segundo princípio básico, se você não realizar um pré e pós-treino adequado, o seu resultado vai ser pouco ou nenhum. E isso vai te desanimar. Terceiro princípio, não é apenas comer no pré-treino, é comer certo. Bom, vou contar um pouquinho da minha história, né? Então, antes de entender esses princípios que eu acabei de compartilhar com você, quando eu comecei a treinar musculação, nossa, eu queria muito ter um corpo mais definido. Sabe aquela barriguinha mais chapada, a perna mais durinha? E olha, apesar de sempre eu ter sido magra, nossa, muito magra até, eu tinha uma composição corporal que me incomodava demais. Porque o que que acontecia? Eu tinha muita gordura no corpo e bem pouca massa muscular. Qual que era o resultado disso? Pois é, eu tinha muita fraqueza muscular, eu tinha celulite, eu tinha flacidez, mesmo sendo magra. E quanto a essa questão de fraqueza muscular, só para você ter uma noção, eu não aguentava carregar, sabe essas sacolinhas de 5 quilos do mercado? Eu ia para o mercado comprar arroz, que era pertinho da minha casa. Quando eu estava voltando, chegava na metade do caminho, eu já estava com o braço cansado. Eu já estava cansada, sabe? Por conta dessa pouca massa muscular. Fora que daí eu queria muito colocar um shortinho, assim, né? Um pouco mais curto. Ai, a perna tava meio mole, sabe? Sabe aquela flacidez, assim, na coxa? Aquela falta, sabe? De consistência na pele, de textura na pele? Pois é. E dentro da academia, quando eu comecei a treinar, né, musculação, eu ouvi pela primeira vez os termos pré e pós-treino. E que se eu quisesse ficar mais definida, que era o que eu queria naquela época, né? Precisaria deles. Eu não era nutricionista, sabe, nessa época. E eu nem tão pouco tinha feito exercícios de força antes. Eu até tinha entrado na academia uma, duas vezes, mas era aquela coisa assim, bem meia boca, sabe? Eu quase não treinava direito, não tinha muito comprometimento. Então, eu nem conto essas vezes aí que eu fui para academia. Infelizmente, a visão que eu tive naquela época foi que para eu ter uma barriga sequinha, eu precisaria treinar muito.
e eu tinha que comer alimentos mais fitness no meu pré e pós-treino. Agora me diz, quem nunca caiu no conto da pasta de amendoim, do óleo de coco, do biscoito fit integral, de só tem que comer ovos, da aveia e frutas, do mix de castanhas, não é mesmo? Talvez você acredite até hoje que essas são as melhores formas de fazer um bom pré-treino. O grande problema é que, apesar de acreditar que eu fazia tudo certinho, eu ainda assim não conseguia ver os resultados que eu gostaria de ver no meu corpo. E sabe o que é pior? Às vezes eu me sentia desanimada no treino, eu tinha mal-estar, eu tinha ânsia, eu tinha dor de cabeça. Eu lembro até uma vez que eu tive que parar no meio do treino, que eu tava, dava umas pontadas na minha cabeça, sabe? Eu tava fazendo agachamento ainda. Começou aquele mal-estar, eu tive que vir embora, nem consegui concluir o treino. Dava aquela pontada na lateral da barriga, não sei se você já sentiu, sabe? Parece que até dá aquela falta de ar. E eu tinha muita fraqueza, né? E é óbvio, né? Eu não tinha um bom rendimento no treino, né? Mesmo nos dias que eu estava mais animada, que eu estava empolgada mesmo para ir para academia, para treinar, parecia que eu cansava rápido demais nos exercícios, eu terminava o treino exausta, ou às vezes nem chegava até o final. E olha, gente, nem era que o treino assim era muito pesado demais, não, hein? Eu não sentia verdadeiramente que eu tinha dado o meu melhor no treino. Quando eu chegava em casa, eu estava morta de fome. E eu não conseguia me segurar, eu devorava tudo que eu encontrava pela frente. E eu vejo frequentemente na internet erros como esses que eu cometia naquela época. Além disso, muitas dessas mulheres acreditam em vários mitos que estão espalhados aí pelo Google e seguem o que a blogueira X, o que a blogueira Y está pregando no momento, né? E olha, eu já adianto para você, informações aleatórias não te levam a lugar nenhum. E é por isso que você acaba acreditando em mitos como esses. Ficar sem se alimentar no pré-treino, fazer o treino em jejum para conseguir secar mais rápido, né? Não comer depois do treino para não recuperar as calorias gastas. Comer besteiras em excesso. Você diz que eu treinei demais, então eu mereço comer o rodízio japonês, eu mereço comer a sobremesa extra também, eu mereço comer um monte de doce no final de semana. E eu tenho que tomar imediatamente o whey protein após os exercícios. Outro mito: consumir alimentos em versões mais saudáveis, né? Que você julga mais saudáveis. Produtos que têm uma cara mais fit, mas que geralmente são muito calóricos e possuem muita farinha e adoçantes. Além disso, outro mito que talvez você acredite é focar no peso da balança. Se pesar todos os dias ou frequentemente, ficar ansiosa com os números da balança. O pensamento de curto prazo, se preocupar com o pré e pós-treino, mas acabar negligenciando o restante das refeições e querer que os resultados físicos, né, os resultados no seu corpo apareçam assim, né, rápido demais. Bom, seguindo esses comportamentos, é comum que essas mulheres não consigam ver os resultados que desejam ou que eles não sejam tão expressivos. Você concorda? Bom, a alimentação ela não deve ser vista apenas por partes. Por exemplo, ver só o pré e pós-treino. É preciso dar atenção ao conjunto de todas as refeições que são feitas no dia, entende? Além disso, muitas mulheres elas acabam focando tanto nas calorias que acabam pecando na qualidade nutricional dos alimentos. E quando você fala, eu como certinho para ir treinar,
Isso não quer dizer que o que você consumiu é aquilo que realmente o seu corpo estava precisando para ter aquele melhor desempenho na academia, certo? Bom, além disso, preciso te dizer, você lê na embalagem que determinado produto é fit, ou você comprar ele por ter uma cara mais saudável, não significa que vai ser a melhor escolha para ser o seu pré e pós-treino. Infelizmente, focar nesses parâmetros errados que eu citei favorece sim uma composição corporal ruim. Isto é, você acaba não mantendo nem otimizando a massa muscular, muito menos eliminando a gordura corporal, né? E continuar reproduzindo esses mitos vai tornar a tarefa de mudança corporal muito mais difícil com o passar do tempo. E é tanto pela questão do hábito, né, que se torna mais enraizado, quanto pelo aumento de gordura no corpo, por exemplo. Bom, é óbvio que a associação de dieta e de exercício físico pode melhorar muito a capacidade de rendimento do corpo. Em outras palavras, a junção dos dois, tanto da dieta quanto do exercício, ele ajuda a aumentar o metabolismo e reduzir a fadiga muscular por causa da resistência física que o corpo adquire com o tempo. O resultado é que quando o básico, dieta e treino é bem feito, isso permite um treino com mais qualidade, uma melhor recuperação dos seus músculos entre os treinos, entende? A dieta, ela sofre interferência de alguns fatores, como quantidade, tipo e duração do exercício, tempo de recuperação e também a sua preferência alimentar. Então, por isso que a dieta, ela precisa ser adequada e ser ajustada para o seu caso. Nesse planejamento alimentar, um dos componentes principais, tanto no pré quanto no pós-treino, adivinha? É o carboidrato. Sim, isso mesmo. Para você ter um corpo com definição muscular, você vai precisar dele. Vou até fazer uma pausa dramática aqui para tomar a minha água. Por quê? Eu entendo que talvez nesse momento a sua cabeça aí esteja aí duvidando de mim. Afinal, né, existe um temor quando a gente fala sobre esse macronutriente. Quando eu digo, gente, que dicas aleatórias não te levam a lugar nenhum, eu tô falando sério, viu? Porque por conta disso, muitas mulheres acabam morrendo de medo de comer o pão francês, de comer pizza, de comer lanche, de comer macarrão, de comer arroz, de comer batata. E o pior, muitas mulheres acreditam que dieta precisa ser sofrida. A verdade é que essas mulheres, elas enxergam o alimento como sendo o único responsável pelo aumento da gordura corporal, né? Ah, é o pão, é a pizza, é o lanche que é o responsável por eu estar ganhando mais gordura no meu corpo. E olha, talvez até seja. Talvez você tenha comido esses alimentos por muito tempo de maneira exagerada. Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum alimento de forma isolada, ele vai prejudicar os seus resultados físicos. Você precisa tirar a responsabilidade do alimento, né? Toda a culpa ali do alimento, e você precisa entender que são os seus comportamentos os responsáveis pelo seu aumento da gordura corporal. E eu não estou falando aqui em tom de julgamento, ok? E tá tudo bem, se até hoje, se até esse momento aqui, você demonizou, né, o carboidrato. E você cometeu todos aqueles mitos que eu citei. Sem problemas, sem problemas. O passo agora é o que é que você vai fazer com toda essa informação,
você vai decidir se comprometer verdadeiramente e ter mais responsabilidade com a alimentação e o seu processo. Você vai? Você sabe o que é que eu espero de você? Eu não espero que você seja perfeita, que você faça o seu pré e pós-treino perfeito todos os dias, ou que nunca falte do treino, nunca falte da academia. A vida, ela é feita de picos e vales. Eu só espero que você esteja decidida a mudar e fale para si mesma: eu vou fazer até dar certo, até eu conseguir o resultado que eu desejo. Entendeu? É assim mesmo que você tem que falar, sabe? Bem firme. Eu vou fazer até dar certo, até eu conseguir o resultado que eu desejo. É o que eu sempre repito aos clientes que querem ter um corpo definido. E aí, faz sentido para você? Bom, porque os alimentos ricos em carboidratos são os mais adequados para o pré-treino, né? Vamos acabar agora com esse medo aí que você tem dos carboidratos, certo? Quando você está no treino de força, o seu músculo, ele está fazendo o quê? Várias contrações, certo? E para ele conseguir fazer isso, ele vai precisar do quê? De energia. É igual aquele combustível que a gente põe no carro para ele andar, entende? Você concorda comigo? Você leva o seu carro lá para o posto de gasolina, põe a gasolina para o seu carro andar, certo? Do contrário, ele não vai andar, né? Ele vai ficar falhando, vai dar problema lá no motor, sei lá. Então, o carboidrato, a glicose em particular, é essa fonte de energia mais rápida, mais eficiente para a produção de energia. A geração de energia, ela é mais eficiente com carboidratos do que com gorduras ou proteínas. Não confunda gorduras com conter mais energia, porque as gorduras são mais calóricas, então elas contêm mais energia, com a produção de energia em si, ok? Então, o processo de liberação de energia através da gordura, ele é um processo que acaba sendo lento, que não é capaz de produzir energia de maneira muito rápida para suprir toda a demanda de energia que o seu músculo vai precisar lá na academia, entendeu? Então, por isso que eu disse, não tenha medo do seu pão francês. Aprenda a modular o seu consumo. Isto é, a lidar melhor com ele. Além das gorduras, nós também temos as proteínas, né? E tem muita gente que gosta, né, de comer proteína, pensa que, ai, meu Deus, eu preciso comer proteína antes de treinar, porque vai me ajudar a construir meus músculos, e esse pensamento está bem equivocado. E por quê? As proteínas, elas não são normalmente uma fonte de energia para as nossas fibras musculares, ou seja, elas também, igual as gorduras, né, elas não são adequadas para o pré-treino, porque elas não fornecem energia, o quê? De maneira rápida, que é o que seu músculo precisa para que ele execute os movimentos durante o exercício, ok? E o carboidrato, ele vai fazer o quê? Ajudar a manter a sua glicemia, possibilitando que a glicose no seu sangue fique lá por um período mais prolongado, né? Para que ela consiga suprir toda a demanda que os seus músculos exigem. E isso acaba, né? Ajudando a aumentar a síntese de proteínas, que é o processo necessário para ganhar seu músculo. Você percebe? Então, eu preciso ter o carboidrato, entendeu? No meu pré-treino, para que eu tenha mais glicose ali disponível, para que o meu músculo tenha energia, entendeu? Durante o treino.
para que dessa forma eu consiga ter mais músculos, ok? Lá no final, né? Mas é isso aí, ok? O meu pai, gente, ele fala uma coisa, eu nem sei se é tão verdade assim, né? Porque eu não dirijo, né? Mas ele dirige já há mais de, sei lá, 30 anos, né? E ele fala o seguinte, que quando ele vai colocar, que quando ele vai levar o carro dele lá para o posto de gasolina, ele fala assim, eu prefiro colocar gasolina no carro, porque a gasolina rende mais, né, na estrada, porque o carro fica melhor, eu sinto melhor o carro, enfim, coisas assim, né, o rendimento é melhor. Se eu coloco o álcool, o carro anda, mas ai, não rende tanto, o carro, o motor fica meio estranho, entende? É mais ou menos igual aqui. O álcool, né, seria as proteínas e as gorduras aí. Vai funcionar? Vai, mas não é, né, no seu 100%, não é o melhor, né? O melhor é o carboidrato. O carboidrato seria aí a nossa gasolina, né? Enfim, é só para vocês conseguirem, né, para ilustrar um pouco aí para você. As mulheres que elas decidem fazer uma dieta muito restritiva, principalmente cortando exageradamente os carboidratos, sabe aquelas dietas tipo zero carb? Então, acaba fazendo o quê? Quando você restringe muito os carboidratos, né? Quando você não dá aquilo que o seu corpo precisa, vai diminuir muito o desempenho no exercício, assim como o comprometimento da capacidade de melhorar a sua resistência física por meio dos treinos. Então, Carol, como o meu pré-treino precisa ser na prática, né? É importante aplicar a estratégia que eu chamo de pré-treino inteligente. Se você quiser ter um desempenho melhor no treino, a refeição do seu pré-treino, seja ela o almoço, jantar, lanche, café da manhã, né? Precisa ser relativamente baixo em gorduras e fibras e o consumo de alimentos ricos em proteína, certo? Também eles vão precisar ser evitados. Então, é isso aí. Então, no seu pré-treino, você precisa ter baixo consumo de gordura e fibras e também de proteína, tá? Eu não sei se você, mas muitas mulheres já se queixaram para mim que quando estavam treinando sentiram aquela pontada na lateral da barriga. Lembra que eu até contei para você a historinha que quando eu ia lá para academia eu também sentia, sabe, naquela época. Então, aquela dor que parece ter surgido do nada, né? E que obriga até você a diminuir o ritmo do exercício, né? Ou faz até mesmo você parar. Nossa, muitas vezes eu precisei parar até assim, sabe? Porque parece que falta ar até, né, para você. Eu tive que ir embora até da academia. E é muito comum, né, ter essa justificativa dizendo que é porque respirou errado. Porém, isso é uma balela. Apesar do músculo envolvido ali na dor, né, seja o diafragma, que é o nosso músculo respiratório, você não sentiu a dor, né, na lateral da barriga, porque você respirou errado durante o treino. Então, o que é? Um dos principais fatores que causam essa dor é o pré-treino inadequado. Pois é. E o que isso significa exatamente, né? É que o que contribui para essa dor é você, antes do seu treino, consumir alimentos como o mix de castanha, os ovos, as frutas, o pão integral, a pasta de amendoim, né? Então, são alimentos aí que tem muita gordura, tem muita fibra, né? Tem proteína. Esses alimentos, eles possuem uma digestão lenta, porque são ricos em fibras, proteínas e gordura.
Portanto, o que acontece? Eles acabam ficando muito tempo no estômago e atrapalham o trabalho do diafragma, comprimindo. Para que você possa fazer um treino que seja eficiente e não sentir dor na lateral da barriga, você precisa focar em alimentos, como eu falei, com baixa quantidade de fibras, proteínas, gorduras no pré-treino. Então, sendo assim, os alimentos fontes de gordura e proteína não aumentam o seu desempenho no exercício, tá? Além de causar problemas gastrointestinais. Comer certo antes do treino faz você treinar mais. E por você treinar mais, você evolui mais, gasta mais e, voilá, o seu objetivo vem. Então, eu trouxe aqui para você algumas opções práticas de pré-treino. Gominhas, doce de leite, pão francês, torrada, água de coco, suco de uva. Nada mal, né? Nossa, eu tenho certeza que você deve estar aí salivando até, né? Do outro lado aí da tela. Nada mal, né? Já pensou? Que delícia, gente. Eu adoro. Um dos meus pré-treinos preferidos, particularmente, né? É um pãozinho francês e doce de leite. Eu amo doce de leite, gente. Claro, né? Que as quantidades a serem consumidas desses alimentos, elas precisam ser ajustadas individualmente. Elas precisam ser ajustadas para o seu caso. Isso quer dizer que você é obrigada a comer só isso? Que você precisa comer doce de leite? Que você precisa comer pão francês? Você precisa comer? Claro que não, né? Mas quer dizer que você pode, entendeu? Lembrando que aqui nós estamos falando de eficiência no pré-treino. É óbvio que é importante comer salada, né, por exemplo, mas esse não é o melhor momento, pensando que daqui a 60 minutos você vai fazer o seu treino na academia, ok? Então a gente está pensando aqui em eficiência de treino. Bom, como eu falei no exemplo sobre o tempo para fazer o pré-treino, né? Esse é um dos fatores que não pode ser desprezado. Então, você precisa dar preferência aí a 1 hora antes do exercício. Olha, vou falar uma coisa. Caso você queira, né, comer aí um pão com ovo, por exemplo, né? O ovo tem bastante proteína, né? Uma fonte ótima de proteína. Consuma algumas horas antes, né? Então, dá um tempo maior, entendeu? Não é que você, nossa, não pode consumir, né? Mas aí você tem que dar mais de 1 hora, certo? Porque senão você vai ter esses problemas gastrointestinais. Mas a verdade é que a refeição chave para o exercício físico é das últimas 4 a 6 horas antes. Isso mesmo. Esse é o tempo necessário para ser sintetizado, ou seja, produzido o glicogênio muscular, que é aquele estoque de carboidrato no seu músculo, que consequentemente vai fornecer energia na hora do exercício. Por isso, como eu disse, é tão importante a gente ter uma visão de toda a nossa alimentação. Não adianta seguir o pré-treino certo, mas cometer diversos deslizes na dieta ao longo do dia. Então, uma dúvida muito comum das mulheres que gostam de treinar no período da manhã é que antes, principalmente, né, porque elas preferem por ser antes do trabalho, né? Então, uma dúvida muito comum que essas mulheres têm é que elas não têm fome de manhã e aí elas se questionam: eu preciso comer forçada ou eu posso treinar em jejum? E aí eu respondo:
né? Geralmente para essas mulheres que fazem essas perguntas para mim, né? Poder você pode, mas você precisa fazer isso da forma correta. Para isso, é importante fazer um bom jantar com carboidratos na noite anterior. E se você estiver acostumado em treinar em jejum, né, não tem problema nenhum. Essa é apenas uma possibilidade. Outra preocupação que é muito comum de algumas mulheres que conversam comigo é se os alimentos de alto índice glicêmico, elas podem gerar hipoglicemia durante o treino. A resposta é não. Em mulheres saudáveis, a própria contração que o seu músculo faz, certo? E aí o aumento, né, de hormônios como cortisol e glucagon vão estar regulando essa glicemia, tá? Então, portanto, se você for saudável, tanto faz o índice glicêmico do alimento consumido antes, porque o exercício físico, ele vai regular esses níveis de açúcar no seu sangue, tá? Então, logo, você não vai ter hipoglicemia de rebote. E de quebra, você tem uma diminuição do depósito de gordura no corpo. Isso mesmo. Para você saber, a hipoglicemia de rebote, ela vai acontecer aí nos indivíduos com pré-diabetes ou diabéticos, né? Então, o que acontece aí é que as pessoas saudáveis, elas acabam confundindo, né, esse fenômeno de hipoglicemia com hipotensão, que é a pressão baixa, tá? Então, esse é porque muitas mulheres, né, se questionam, mas eu vou comer doce de leite, né, tem um índice glicêmico muito alto, né, muito açúcar. Então, não tem esse problema porque o próprio exercício físico, ele ajuda a regular, tudo bem? Esse nível de açúcar no corpo. Lembrando sempre que tudo vai depender também da quantidade que você está consumindo, ok? Beleza. Sobre o pré-treino, tá tudo certo? Bom, então como é que deve ser o pós-treino? No caso do pós-treino, é fundamental fornecer ao seu corpo carboidratos. Para fazer o quê? Para repor o glicogênio muscular, que é aquele estoque de energia do corpo, certo? E assim você vai ter uma rápida recuperação. Então, o carboidrato ele vai ser muito importante lá para gerar energia no seu pré-treino e no seu pós-treino para ter essa recuperação do seu músculo, tá? Só que aqui no pós-treino tem um detalhe importante. É interessante você combinar esse carboidrato com proteínas, porque vai reduzir a degradação proteica, ou seja, diminui a quebra dos músculos e aumenta a massa magra. Então, se você come na sua refeição, né, proteínas e carboidratos, isso vai ser muito eficiente para evitar essa quebra de músculo, certo? A redução da massa muscular, né? E além disso, você acaba ajudando no aumento, no ganho de massa magra, né? Então, isso daí é a intenção, né? Então, não adianta também você consumir muita proteína, porque é saudável. Nossa, eu já ouvi muita mulher falando isso para mim, que comia muita proteína por ser saudável, né? Achando que vai aumentar mais a massa magra. Isso não existe, tá? Então, toda a proteína, além da quantidade necessária para o seu corpo, ela vai ser eliminada. E além disso, um consumo que é exagerado de fontes de proteínas, elas podem sobrecarregar o funcionamento dos rins. A proteína que não é utilizada pelo nosso corpo, ela vai ser descartada, tá? Ela não, porque o nosso corpo não vai armazenar proteína, né? É por isso que a gente tem que consumir ela com uma certa frequência, quantidade adequada, todos os dias, né?
Inclusive, a gente tem que dividir fracionar, né? Dividir essa proteína aí ao longo das nossas refeições, para que a gente tenha aí um aumento da massa magra mais ideal, né? Um aproveitamento melhor, né, dessa proteína. Como eu sei que a maioria das mulheres vivem na maior correria do dia a dia e revezam entre trabalho, treino, marido e casa, eu trouxe algumas opções de pós-treino bem práticas, tá? No bônus premium, que vem no meu pacote, que é o método Corpo Definido Natural, dentre os materiais e treinamentos que eu disponibilizo lá, tá? Nesse meu pacote, exclusivamente para as minhas clientes, claro, né? Estão 6 smoothies proteicos, o guia Whey Protein na prática e o bônus lanches práticos, entre outros bônus lá que tem, né, no bônus premium. Esse bônus premium, eu coloco alguns bônus que são específicos, exclusivos para as minhas clientes, né, desse meu pacote. Fica disponibilizado até mesmo numa plataforma, então as clientes têm acesso, né, no período que elas estão em acompanhamento comigo, né, então é bem legal. E lá, especificamente nesses bônus aqui, né, que eu citei, eu forneço algumas receitas, informações e estratégias bem interessantes aí para estar encaixando na rotina. A questão, né, de proteína, de lanches, né, proteicos aí, e de pós-treino, né? Então, algumas opções líquidas bem interessantes para pós-treino. O leite de vaca, a vitamina de frutas, um shake proteico, você pode estar utilizando até o whey protein, né? As opções sólidas tem wrap de frango, pão com ovo, mini pizza, sabe aquela mini pizza, tipo, sabe aquela comprada mesmo que a gente compra no mercado? Você põe um pouquinho de molhinho de tomate, frango por cima, hummus, hambúrguer caseiro, sem maionese, cheddar, essas coisas, tá? Tapioca com ovos, quibe assado, brusqueta. Você pode fazer o almoço de pós-treino, jantar, uma sopa de carne, se tiver um diazinho bem frio, né? Bom, e caso você demore muitas horas para fazer sua próxima refeição, né? Pós o seu treino, esse armazenamento de energia nosso, sabe? Toda essa ressíntese aí que acontece no músculo, né? Todo esse ganho de massa magra que vai acontecer pós o seu treino, vai diminuir em 50%. Então, é claro que não precisa comer imediatamente pós o seu treino, né? Nossa, tem gente na academia, não sei se na sua academia é assim, nossa, terminou o treino, já tá indo lá né, comendo, já sai da academia comendo, né? Ai, que engraçado. Não precisa, tá? Ser tão exagerado assim. Mas é importante comer, sim, ali nas próximas horas, né? No seu pós-treino, dê preferência sempre para comida de verdade. Evite BCAAs, remédios anti-inflamatórios e o whey protein também, tá? E calma, eu não estou dizendo que você não pode tomar whey protein, tá? Após o treino, mas sim que só o whey pode não ser tão interessante assim, tá? E eu vou explicar para você, calma, eu vou explicar. Se você tiver disponibilidade, é preferível sempre que você coma comida ou alimentos de verdade, ao invés de você utilizar suplementos, tá? Os alimentos, eles contêm, além do macronutriente principal, né, proteína, carboidrato, etc., uma série de outros micronutrientes, que é o quê? Vitaminas, minerais, certo? Então, aqui os micronutrientes, a gente está falando do quê?
Vitamina A, vitamina C, vitamina B12, zinco, magnésio, ferro, inúmeros, tá? Porque os alimentos, eles são bem complexos na sua composição. E nenhum suplemento vai superar isso, tá? E além disso, né, os alimentos, né, eles contêm o quê? Os chamados compostos bioativos, que têm inúmeras funções aí de prevenção até mesmo de doenças, auxilia no funcionamento do corpo. Nossa, tem diversas funções assim excelentes e fundamentais para o nosso corpo, tá? Então, os alimentos, como eu disse, acabam sendo muito mais complexos, certo? Na sua estrutura, o que é muito mais interessante para você, para o seu corpo, para o seu ganho de massa magra, tá? Então, os alimentos que são fontes aí de proteínas, eles vão acabar promovendo a aminoacidemia mais duradoura. Isto é, você vai ter uma quantidade de aminoácidos no sangue por mais tempo. Lembra os aminoácidos? Aminoácidos são tipo assim, bolinhas. Sabe igual um colar de pérolas, né? Todas aquelas bolinhas, elas formam o colar de pérolas, certo? Que é o que seria a nossa proteína. Agora, cada bolinha daquela seria o nosso aminoácido, entendeu? E aí, a quantidade de aminoácidos no sangue, ela acaba ficando por mais tempo. E, além disso, os alimentos proteicos, eles têm um maior estímulo anabólico, que é o quê? Essa fabricação de moléculas mais complexas, né? Para formar os nossos músculos, né? Ajudam na recuperação pós os exercícios e, claro, né? Os alimentos, eles são muito mais saborosos que os suplementos, né? Vamos combinar, né? Há toda aí uma relação afetiva também com os alimentos, né? Portanto, se você puder comer, coma. Mas se não surte, tá? Não suplemente, tá bom? Suplemente. Você pode tomar, por exemplo, whey protein com leite, ok? Sem estresse. Bem, o segundo ponto aí, né? O estímulo anabólico, que vai ajudar a formar aí os músculos, né? O que eu falei para você, né? Ele ajuda a fabricar essas moléculas complexas. Então, o estímulo anabólico que vai ajudar a formar os músculos, né? Das carnes. Então, todo esse estímulo aí das carnes, dos ovos, do leite, dos derivados, ou até mesmo de algumas fontes vegetais, eles acabam sendo muito mais potentes do que os suplementos, como o whey protein sozinho ou de BCA. E é por quê? Porque os alimentos são, igual eu falei, né? Eles são muito mais complexos, tem todos aqueles compostos, né? Que eu falei para você. Então, acaba sendo muito mais interessante, né? Para a formação dos músculos, né? Para o ganho da massa muscular. Ou seja, se você quer ganhar músculos, prefira alimentos proteicos do que os suplementos, né? Então, deixa os suplementos aí como uma cerejinha do bolo, tá? Se você faz uma dieta minimamente adequada em proteínas, ainda mais se há uso do suplemento whey protein ou de outra fonte proteica, a utilização de BCA, ai meu Deus, essa vai doer. É totalmente desnecessário. Pronto, falei. E por quê? Bom, acontece que os BCAAs, eles são encontrados em abundância na alimentação. Então, não traz nenhum tipo de efeito adicional, seja na recuperação ou no ganho de massa muscular. Agora, quanto ao uso dos medicamentos anti-inflamatórios após o treino, isso acaba prejudicando, tá? Então, talvez você já tenha até ouvido falar, né? Mas ainda é frequente o uso, né? Ainda mais por mulheres, né? Sente dor e tal, aquele incômodo do treino, né? Aquela dorzinha, daí quer tomar um medicamento anti-inflamatório. Mas o que acontece, né? Então, esse efeito adaptativo do treino, ele acaba diminuindo.
porque atrapalha o corpo de se recuperar sozinho. Ou seja, você não adapta o seu corpo, tá? Bom, você tá bem? Sobreviveu depois de tanta informação? Excelente, né? Já tá sabendo pós-treino, pré-treino? Quanta informação, não é mesmo? Mas mais importante do que ter essas informações é você saber como você vai aplicar todas essas informações na sua rotina. E, sinceramente, eu sei que não é fácil ganhar músculos, né? Reduzir a gordura localizada. Porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria. E claro, né, nesse treinamento aqui você pode perceber o quão importante é um pré e pós-treino adequado para conseguir atingir o seu objetivo. Com a orientação correta, o caminho até a definição muscular, ele pode ser muito mais leve, muito mais prazeroso, muito mais divertido. E se você quer conhecer a minha metodologia, ter a minha ajuda pessoal para chegar até o seu objetivo, eu oriento você agora para me mandar uma mensagem por direct lá no Instagram, tá bom? @Carolina Comendir. E saber mais como é que você pode concorrer a uma das poucas vagas que eu ainda tenho para o pacote Método Corpo Definido Natural. Lembrando que nele aí eu vou estar te ajudando, né? Um passo a passo, simplificando todo aí esse processo, tá? Da definição muscular. Então, você vai ter acesso também aos bônus premium na plataforma, né, da Nutror. Então, tem alguns bônus lá, são bem incríveis, bem interessantes, tudo para encaixar na rotina, facilitar. Tem treinamento lá de protocolo anticelulite, tem livros digitais de receitas, de molhos, né, para você incluir nas suas refeições, deixar elas mais saborosas. Enfim, me manda uma mensagem lá no direct, tá bom? @Carolina Comendir e saiba como você pode concorrer a uma dessas poucas vagas que eu ainda tenho para o pacote Método Corpo Definido Natural. Muito obrigada, eu espero que você tenha amado, porque eu adorei estar aqui com você. Beijos!